Olá, meu nome é Paulo Antônio e hoje vou apresentar um trabalho escrito junto com a Laís Vieira e o Antônio Fernandes, com o título Os Lobos Nunca Choram, a ecologia de populações entendida a partir do cinema, né? Na nossa introdução do nosso trabalho, nós comentamos sobre a importância de uma formação inicial do professor sólida que possibilite um diálogo entre os conteúdos específicos e as habilidades pedagógicas, os conhecimentos pedagógicos, ou seja, o professor ele tem que, além de ser um exímio conhecedor das ciências biológicas, por exemplo, ele também tem que conhecer tem que ter um domínio de como ensinar, de saberes pedagógicos, né, que possibilitam um ensino específico dessa disciplina, né? E aí, além disso, o professor, quando ele tem acesso também a uma formação cultural ampla, né, na própria formação inicial dele, que possibilita ele dialogar com a arte, a filosofia, a religião, além da ciência, é claro, isso faz com que ele tenha uma habilidade muito maior na mediação do conhecimento, né? Além, por causa disso, ele vai ter uma riqueza muito maior, ele vai ter uma leitura muito maior, uma interpretação muito maior da realidade, né? A arte, ela permite isso, ela permite muito esse diálogo, essa mediação, né? E dentro de sala de aula, o cinema ele pode ser uma linguagem, né, com um potencial muito grande, né, educativo e que para também ensinar, tendo em vista que o cinema ele hoje está quase onipresente, né, nesse mundo das telas, né, esse mundo cercado de telas de televisão, de celular, computador e etc. Né, então ele pode ser um grande aliado no ensino de biologia. Pensando nisso, né, especificamente no ensino de ecologia, né, o cinema ele permite explorar mundos distantes e assim ampliar a percepção do aluno em relação à inserção do ser humano no meio ambiente, considerando os aspectos biológicos, abióticos e também os aspectos sociais, né? Neste contexto, esse trabalho ele tem como objetivo analisar uma aula desenvolvida durante a disciplina de metodologia de ensino de ecologia, ofertado para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Lavras, visando compreender como metodologias não convencionais de ensino, nesse caso trabalhando no cinema, dialogam com o ensino de ecologia e, para além disso, entender como a disciplina ela contribuiu no processo de formação inicial de professores de biologia também dessa universidade, né? E então, o trabalho ele teve o seguinte desenvolvimento, né? Esse relato, né? Tem a disciplina de metodologia de ecologia, que é uma disciplina que visa aliar os conhecimentos específicos de ecologia com os conhecimentos pedagógicos relacionados, que tem uma boa interação com essa área, né? Que tem uma epistemologia pedagógica própria, né? Então, e aí a disciplina então ela vai discutir os conceitos e também vai discutir os métodos de ensino, né? E aí ela vai, ao longo da disciplina, se construir uma sequência didática, né? Que de ecologia, no caso. Então, no caso, pensando em ecologia de populações, ecologia de comunidades, nicho, ecossistema, entre outros, né? E assim se faz reflexões teóricas sobre as metodologias que os alunos eles constroem, né? Então, para a gente pensar se essa aula é uma aula que vai ser interessante, trabalhando com tal método, né? Então, então a gente teve uma proposta de metodologia de ensino de metodologia de ecologia de populações, né? E pensando em trabalhar com o filme Os Lobos Nunca Choram, de 1983, um filme americano. Ok? E então a gente pensou em trabalhar esse filme, trabalhando com cenas desse filme e sempre problematizando essas cenas que são mostradas nos filmes, mostrando cena e fazendo perguntas aos alunos. Por exemplo, olha, aqui nessas fotos, vocês, por exemplo, nessa segunda foto, né? Essa daqui, vocês conseguem ver quantos seres vivos nessas fotos, né? Esses seres vivos, eu consigo contar esses seres vivos, né? Quanto tempo que vive um ser humano? Quanto tempo que vive um lobo, né? Quanto tempo que vive um caribu? Igual tá ali nessa foto. Então, a partir das cenas, várias cenas que o filme traz, o filme tem uma riqueza fotográfica muito, muito grande, né? Nós fomos construindo os conceitos de ecologia de populações, de biologia de populações, ok? E após a gente realizar essa aula, né? Essa aula foi realizada pros, foi feita por um licenciando e também foi ministrada para os próprios licenciados. A gente quis avaliar essa aula e a gente avaliou essa aula a partir
um questionário simples perguntando quais os pontos positivos da aula e quais os pontos que poderiam ser melhorados. E aí, no total, nós tivemos 6 avaliações, né? E aí, com o objetivo de analisar essas 6 falas, a gente trabalhou com a análise de conteúdo, né? A categorização proposta por Bardan, né? Que é um método que se encontra dentro do seio da pesquisa qualitativa, né? E então a gente chegou aos seguintes resultados, né? As falas dos estudantes 1, 2, 3, 4 e 5, né? Elas enfatizaram um diálogo estabelecido entre o filme e os conteúdos a serem construídos na aula, destacando que o filme exemplificou e clareou os conhecimentos de ecologia de populações a serem ensinados, né? Além disso, destacaram a possibilidade do filme enquanto mediador e problematizador no processo de ensino-aprendizagem também. Né? E aí Carvalho, em 1998, aponta que o cinema ele reconstrói a vida social, estética os impactos sociais, modos de pensar, valores, tensões, comportamentos, né, de uma determinada sociedade, de um determinado momento histórico. Né? E desse modo o cinema, assim como a arte em geral, ele nos leva a ver o mundo e o nosso cotidiano de uma forma mais ampla e profunda. Né? Nesse sentido, a gente isso só mostra como que o filme é interessante para ele ampliar esse leque de discussões, né? E o filme ele consegue isso mesmo com as suas cenas, com a sua seleção de cenas, né? A gente viu isso dos alunos e assim construir os conceitos de ecologia de populações, né? E então o filme foi um interessante mediador, porque ele tem esse objetivo de ampliar mesmo o leque de discussões. No que se refere aos pontos a serem melhorados, né, é interessante ressaltar algumas falas dos alunos, né, que a gente poderia trabalhar além do cinema, trabalhar com outros recursos recursos pedagógicos também, né? Trabalhar com outros recursos pedagógicos para potencializar o ensino de ecologia de populações. Outra fala também foi do aluno E3, que fala dos vícios de linguagens, né? Que a gente tem, que pode, de certa forma, distanciar os alunos ou então confundi-los dentro de sala de aula. E o estudante E6, ele fala que ela foi um pouco expositiva, né? Então, e em alguns momentos não contou com tanta participação dos alunos. E aí esse é um ponto de prestar bastante atenção, porque Lopes, em 2017, ressalta que a interação social ela tem uma importância fundamental em todo o processo de aprendizagem, sendo um diálogo uma premissa básica quando a gente fala em educar. Então, é uma aula que deveria ser um pouco mais dialogada, mais tentar trazer mais os alunos para a sala de aula, para a aula, né? Para o diálogo, para a conversa. E aí a gente ressalta que Frei, ele fala o seguinte, né? Que ressalta que o diálogo, né, ele não pode se reduzir a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes. Assim, é fundamental que o professor ele tenha um olhar crítico sobre suas aulas, né? Pensar se ele realmente está dialogando com os seus alunos, né? Pensar se ele está tendo realmente uma relação verdadeira com os alunos, né? Visando, é claro, favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Porque senão, porque a interação entre professor e aluno, ela é extremamente importante, né? Porque quando eles têm uma relação de fato, né, o ensino-aprendizado, ele vai ser favorecido. Né? Nesse sentido, a gente chega às seguintes considerações de que o filme ele é um meio muito interessante e potencializador das discussões, né, dos conceitos de ecologia de populações. Né? A gente pensa que a aula ainda assim poderia ser melhorada com novos recursos didáticos, com mais diálogo, né? E com talvez a não centralização da aula tanto na figura do professor, né? E também a gente ressalta também que é importante a gente sempre pensar a prática pedagógica dos professores. E aí a disciplina ela é interessante porque ela permite coletivizar esse processo, né? Se tornar a prática pedagógica, né, o ensino, ser uma prática coletiva, ser uma prática que tem que ser aprimorada a partir da discussão, a partir dos pares, né? Então, é interessante a gente pensar a educação como uma prática coletiva e não apenas individual do professor dentro de sua sala de aula. E a disciplina, eu acho que contribui muito com isso, de que a gente tem que ter sempre um olhar reflexivo sobre os processos de ensino-aprendizagem que o professor vai estabelecer, né? E que mesmo ele trabalhando com metodologias não convencionais, esse processo ele pode estar aberto a aprimoramentos, pode estar aberto à discussão, e o diálogo entre os pares, entre os professores, os educadores, é sempre extremamente importante. Né?
Essas são as minhas referências. Muito obrigado.